E aí, tudo bem com vocês? Vou fazer uma pergunta. Você sabia que existe 4 pessoas que são bem citadas na literatura até hoje e a história resumiu elas como as pessoas brancas, mas na verdade elas são as negras? Tudo isso por causa de preconceito que existiam naquela época. Fica comigo e se inscreve. Não esqueça de apertar o botãozinho de curtir, que nós vamos resumir tudinho essa história para vocês. Vamos lá? Em uma pesquisa rápida e breve aqui mesmo na internet, vi que vários nomes da história chegam até nós por relato de texto, quadro ou documentos. Diversos foram feitos em momentos diferentes, com alguma intenção de passar uma mensagem. Por conta da situação social ou preconceito racial, as imagens de algumas personalidades deixaram seu nome na história, mas foram alteradas suas imagens. Em um contexto social de preconceito racial, por exemplo, não era conveniente apresentar uma figura de poder, respeito e autoridade como um negro, pois não passariam a mensagem desejada. Por causa disso, várias personalidades perderam seus traços originais e trocaram etnia ao longo dos anos, em representações artísticas e culturais. Esta lista vai revelar algumas verdades sobre os personagens da história, que sempre visto relatos como branco, mesmo que eles não fossem assim. Número 1. Pai Natal. Já é bom relembrar e deixar que o Pai Natal é uma figura fictícia. No entanto, a figura foi baseada em São Nicolau, uma pessoa real. Por mais que o Pai Natal, até mesmo o próprio santo, sejam representados por um homem branco, mas não era. Nicolau de Mira nasceu na Turquia em 270, uma época em que o país era uma extensão da África, pelo número elevado de imigrantes da África. Top 2. Machado de Assis. Documentos históricos e análises de fotos famosas do escritor brasileiro já revelaram que, por mais que seja representado como um branco em alguns meios, ele era negro. Por mais que existiam relatos que apontem esse fato, os historiadores e especialistas reconhecem a negação está mais associada ao contexto social. Negros a escravos e classe marginalizada, do que realmente a cor da pele do autor. Top 3. Cleópatra, sim, ela mesma, a última rainha do Egito. Ela não tinha traços ou origens brancas. Ao longo dos anos, Cleópatra foi frequentemente representada como uma bela mulher branca em pinturas, filmes e nas diversas formas de artes. De naturalidade egípcia, a rainha não tinha traços europeus, que as artes tentaram exibir, mas sim traços negros do norte da África. No nosso top 4 temos ele, Alexandre Dumas. Dumas foi um autor muito importante na literatura. Ele escreveu livros como Conde de Monte Cristo e Os Três Mosqueteiros. Ele era filho de um general e de uma mãe escrava. Por mais que seus traços negros nunca tinham sido realmente rejeitados em documentos históricos e em adaptações artísticas, era comum ser representado como um homem branco, o que era errado. Mas naquela época, nós sabemos, existia aquela política racial, até hoje ainda. Mas o bom saber que essas pessoas que estou narrando aqui hoje fizeram uma parte muito boa. Eles escreveram a história que hoje estou narrando. Estarei trazendo mais história para vocês. Fiquem atentos. Se inscrevam no canal.